Salve, salve, galerinha! Tudo bom com vocês? Eu sou o professor César Staudinger de Física e nessa videoaula a gente vai falar sobre a beleza das auroras. Antes de irmos para a parte física do nosso conteúdo, eu queria contar uma historinha rápida, algo meu mesmo, tá? Queria compartilhar com cada um de vocês algo que eu julgo que seja importante nesse instante. Eu, quando me apaixonei pela física, quando eu criei interesse pela física, alguns fatos chamaram muito a minha atenção, tá? Para que eu me interessasse pela física. A maioria dos fatos eram fenômenos naturais. Por exemplo, o arco-íris. O arco-íris me chamou muito a atenção, tá certo? Eu queria muito entender como é que aquilo ali funcionava. Tá, eu olhava, tá, aquilo ali, pô, isso aí tem que ter uma explicação, um dia eu vou aprender porque isso aí funciona dessa maneira. Outra coisa, o movimento dos astros. Olhar para a Lua, visualizar Marte, visualizar o Sol, algumas situações da Lua, eclipses, tá? Que, porra, para mim isso era apaixonante, eu também queria aprender isso daí. Mas uma coisa que me chamou a atenção, mesmo sem eu ter visto de perto, tá? Simplesmente na televisão eu vi em alguns filmes, em algumas reportagens, foram as auroras. Se você nunca teve a oportunidade de ver uma imagem de uma aurora boreal, por exemplo, faça isso. Acabando essa aula, você vai me prometer que se tiver condições de pesquisar numa internet, por exemplo, pesquise. É uma coisa belíssima. E eu também, quando vi essa imagem, eu disse, cara, tem que ter uma explicação e eu vou querer saber essa explicação. Então eu quero compartilhar com vocês a explicação do porquê das auroras existirem. E o mais interessante é entender que algo que é tão belo poderia ser tão desastroso para a Terra. Essa beleza, ela existe porque a Terra se protege de algo que está sendo enviado para ela. Então poderia ser desastroso, mas é bonito, é lindo, é esplendoroso. Vamos lá, para entrar no contexto físico, primeiro você precisa saber que a Terra possui um campo magnético. É esse campo magnético que orienta as bússolas. A Terra possui um campo magnético gerado pelo seu movimento de rotação. A Terra gira, quando ela gira, no núcleo dela existem materiais metálicos, elementos químicos metálicos, então existem elétrons que se movimentam nesse giro, porque os metais giram e os elétrons giram, então existem correntes elétricas no núcleo da Terra. E as correntes elétricas no núcleo da Terra fazem com que surja um campo magnético terrestre. E o mais interessante desse campo magnético terrestre é que ele faz com que no norte geográfico da Terra, magneticamente, é um polo sul. Você sabe por quê? Porque o norte geográfico da Terra atrai o norte de uma bússola e polo norte só é atraído por polo sul. Não entendi, prof. É assim, se eu colocar uma bússola aqui, ela vai apontar para o norte da Terra, para o norte geográfico da Terra. Mas se essa bússola é puxada para o norte geográfico da Terra, é porque geograficamente é um polo norte, mas magneticamente aqui é um polo sul. Não é especificamente nesse ponto, tem uma deflexãozinha de 11 graus, mas pouco importa nesse instante. Então, onde a gente tem um norte geográfico, magneticamente a gente tem um polo sul. E onde a gente tem o sul geográfico, magneticamente a gente tem um polo norte. E o campo magnético terrestre, ele é muito importante para a gente. Por quê? Porque todo campo capacita a região a aplicar, entre aspas, forças em partículas, em corpos. O campo gravitacional aplica uma força gravitacional na gente. O campo elétrico aplica forças elétricas em cargas elétricas. E o campo magnético também. Então o campo magnético terrestre, ele é um defensor da Terra. Imagina-se que Marte, tá, por ter um campo magnético fraco, tá, ele sofreu em alguma época da história do universo, um bombardeamento de partículas elétricas. E aí, quem sabe,
esteja aí o mistério de Marte, de não existir vida nesse instante lá. Porque pode ter existido já, mas esse bombardeamento matou esses seres lá que outrora viveram. Pois é, isso é um mistério que com o tempo a gente vai resolver. O mais importante é entender a existência do campo magnético terrestre e entender que ele consegue gerar força magnética. As forças magnéticas, elas têm uma fórmula, como toda força, tá? Que o contexto da fórmula não é tão importante. Ele é legal, mas não é tão importante. Você não pode achar que a força magnética é uma fórmula. A força magnética é uma força criada por um campo, que tem uma forma para se calcular, que é dessa maneira aqui, B, que indica o valor do campo magnético, que o valor da carga que vai receber a ação dessa força magnética quando entrar nesse campo, V, o valor da velocidade com que essa partícula vai penetrar nesse campo, e o seno de alfa. Quem é esse ângulo alfa? Bom, essa carguinha, que é o quê? Foi lançada dentro desse campo magnético com uma certa velocidade, fazendo um ângulo. Olha o ângulo aqui, ó. Fazendo um ângulo alfa. Então, esse vetor velocidade faz um ângulo alfa com esse vetor campo magnético, ó. Os dois entre si geram um ângulo, e esse ângulo entra nessa equação, que é a equação da força magnética, que dependendo da sua necessidade, você pode usar para calcular essa força magnética. Mas mais importante que isso é tu perceber que existe a força magnética. Perceber que essa força magnética depende da intensidade do campo. Depende da velocidade com que essas partículas são lançadas. Isso é super importante. Quanto mais rápidas essas partículas penetrarem no campo magnético, maior será a força magnética que elas irão receber. Esse é o contexto importante. E aí surge uma regra que aí ela é importante, que direciona para onde essas partículas vão. É a chamada segunda regra da mão direita, tá? Porque tem a primeira regra, óbvio que não envolve essa ideia. Então, essa é a segunda regra da mão direita. A primeira regra, só informando, envolve a determinação da orientação do campo magnético. Essa segunda envolve a determinação da força magnética. Então, preciso que tu pegue a tua mãozinha direita, pega aí, mãozinha direita, e deixa a mão espalmada. Não é encurvada, é espalmada, tá certo? Os seus 4 dedinhos vão indicar o sentido do campo magnético. O seu polegar vai indicar o sentido da velocidade. E fazendo um movimento como se tu fosse dar uma tapa em algo, você vai ter o sentido da força magnética. Tá aqui, ó. Esse desenho ficou massa, velho. Olha só, a força magnética, os 4 dedinhos indicando o campo magnético e o polegar indicando a velocidade. A força magnética, a palma da mão, a tapa para cima. Alguns materiais didáticos usam regra da tapa. Prefiro segunda regra da mão direita. Eu acho mais salutar. E aqui você tem o campo magnético e o polegar, a sua velocidade. Prof, como seria na prática fazer isso aí, se eu tivesse que encontrar? Bom, bora lá. Estou lançando uma partículazinha de carga Q com uma certa velocidade dentro de um campo magnético. Prof, cadê o campo magnético? Ah, esqueci. O campo magnético são esses xizinhos aqui. Ah, é. O campo magnético, que eu vou colocar aqui B, representa esse xizinho. É representado por esse xizinho. Esse xizinho é para dizer que as linhas de campo magnético, eu vou ficar de costa um pouquinho, tá? Estão entrando no plano do nosso quadro. Então tá cheio de linha. Essas linhas que aqui estão assim, aqui elas estão entrando. Então aqui tá cheio de linha de campo entrando. Como se existisse um ímã aqui tacando o campo magnético, beleza? Porque fica melhor para a gente explicar, colocar o campo magnético entrando. Então, pega a sua mãozinha, velocidade, o campo magnético está entrando, olha só, os 4 dedinhos, campo magnético entrando, velocidade é o polegar para cá, e a força magnética para onde? Pá, para cima. Outra vez, xizinho, campo magnético entrando, velocidade é o polegar e a força magnética, pá, para cima. Então, ó, as partículas vêm para cima. Agora elas vêm para cima se elas forem partículas positivas. Partícula positiva.
a regra é só para partícula positiva. Mas, prof, não só existem partículas positivas, prof. Pois é. Aí, para partícula negativa, tu sabe o que é que tu faz? Elas se movimentam no sentido contrário. Então, se as positivas, pela regra, vão ser impulsionadas para cima, as negativas serão impulsionadas para baixo. Então, se ela for positiva, ela vai para cima. Se ela for negativa, nesse nosso contexto, ela vai para baixo. Então, imagine a Terra, o Sol. O Sol aqui, eu sou o Sol, a Terra está ali, ok? Aí o Sol envia o chamado vento solar, que é um vento cheio de partículas elétricas. A Terra está aqui. O campo magnético terrestre faz partícula positiva para um lado, partícula negativa para o outro lado, positiva para um lado, negativa para o outro lado. E essas partículas saem desviando. Elas vão chegando como se elas estivessem chegando na Terra aqui, pá, uma para um lado, uma para o outro, uma para um lado, uma para o outro, uma para um lado, uma para o outro. Principalmente nos polos da Terra, que é onde o campo magnético é bem intenso. E aí, quando essas partículas desviam, elas liberam energia, e essa energia dá toda aquela coloração que existe nas auroras, que é algo belíssimo, tá? De acordo com a velocidade, elas vão receber uma força compatível com essa velocidade. Então, umas irão desviar mais, outras irão desviar menos. Umas liberam energia que aparece para a gente como uma cor azul, outras liberam energia, uma onda de cor verde. Enfim, é uma coisa maravilhosa. Justamente porque ela defende, tá? Esse campo magnético, ele defende a Terra do vento solar. Porque se o campo magnético terrestre fosse enfraquecido, se ele for enfraquecido por algum motivo, por exemplo, se o movimento de rotação da Terra reduzir por algum motivo, ela entrar no estado de inércia, o que é que pode ocorrer? O campo magnético enfraquecer e a gente começar a ser bombardeado por essas partículas. Aí algo que é belo pode virar trágico, pode virar desastroso para a gente. Então, resumindo o que nós falamos nesse nosso encontro aqui, eu mostrei para vocês que o campo magnético terrestre é um dos grandes defensores que a Terra tem para evitar que nós sejamos bombardeados pelas partículas cósmicas que são enviadas, principalmente essas partículas elétricas, pelo Sol, que ora é muito bom para a gente, tá certo? Porque é belo, gera esse fenômeno das auroras boreais, mas poderia ser desastroso se o campo magnético terrestre fosse, por algum motivo, reduzido. Isso é traduzido através de uma força, que é a tal da força magnética, que eu mostrei com a regra da mão direita, que tu consegue determinar que algumas partículas vão para um lado, outras partículas vão para o outro lado. E, mais uma vez, te convido a procurar a imagem de uma aurora boreal, porque você tem que ver uma foto verdadeira, você tem que olhar para uma foto e dizer, caramba, isso é muito belo também. Eu concordo com o professor César, isso é muito bonito, tá bom? Tira uma foto desse nosso quadro para tu guardar no fundo do coração e a gente se vê na próxima videoaula. Tchau, tchau.